surgiu a vida na Terra? Qual foi a faísca que deu origem ao primeiro organismo vivo? Este é um dos maiores mistérios que a ciência tenta desvendar há séculos. Hoje, vamos explorar, em detalhes, as teorias mais importantes sobre a origem da vida, desde as primeiras ideias de que a vida surgiu espontaneamente até as hipóteses mais modernas. Vamos mergulhar nas fascinantes descobertas de cientistas que moldaram nossa compreensão, como Francesco Redi, John Needham, Louis Pasteur, Alexander Oparin, Stanley Miller e Harold Urey. Prepare-se para uma jornada no tempo, voltando bilhões de anos, para entender as condições que podem ter permitido o surgimento da vida na Terra e até além dela. O cenário primordial da Terra. Para entendermos as teorias sobre a origem da vida, é importante imaginar como era a Terra há 4 bilhões de anos. Nosso planeta, recém-formado, era um lugar hostil. A atmosfera não tinha oxigênio, e em vez disso, era composta por gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Não havia plantas, nem animais, nem qualquer forma de vida. Mas havia intensa atividade vulcânica, e os raios e a radiação ultravioleta bombardeavam a superfície da Terra. Os oceanos, ainda em formação, fervilhavam sob o calor intenso, e grandes tempestades eram frequentes. Era nesse ambiente caótico que, de alguma forma, moléculas inorgânicas simples começaram a se organizar, gerando compostos orgânicos. Esse seria o primeiro passo em direção à vida, mas como isso aconteceu? As respostas são diversas, e muitas dessas hipóteses desafiam nossa imaginação. A biogênese, o surgimento da vida a partir de matéria inorgânica. A biogênese é a hipótese de que a vida pode surgir espontaneamente a partir de matéria não viva. Essa ideia tem raízes profundas, remontando à Grécia Antiga. O filósofo Aristóteles, por exemplo, acreditava que formas simples de vida, como vermes e insetos, surgiam espontaneamente a partir da matéria em decomposição. Essa visão, que persistiu por muitos séculos, não foi questionada até o desenvolvimento da ciência moderna. No entanto, a ideia de que a vida poderia surgir de materiais inorgânicos foi amplamente aceita até o século XVIII. Uma das experiências mais citadas em apoio à abiogênese foi conduzida por John Needham em 1745. Ele aqueceu um caldo nutritivo e depois o vedou, observando que, após alguns dias, surgiam micro-organismos. Needham acreditava que sua experiência provava que a vida podia surgir espontaneamente no caldo, uma vez que ele havia matado qualquer forma de vida pré-existente através do calor. A contestação de Francesco Redi, a experiência com carne e moscas. Contudo, antes de Needham, outro cientista já havia questionado essa ideia de geração espontânea. Em 1668, o médico italiano Francesco Redi conduziu um experimento que abalou as bases da abiogênese. Ele colocou carne em vários frascos, alguns cobertos com gaze e outros abertos. Depois de alguns dias, Redi observou que apenas nos frascos abertos, onde as moscas tinham acesso, surgiam larvas. Nos frascos cobertos, a carne não produzia larvas. Redi concluiu que os vermes não surgiam espontaneamente na carne, mas vinham das moscas que depositavam seus ovos. Esse experimento foi um dos primeiros a desafiar a ideia de que a vida poderia surgir espontaneamente, mostrando que formas de vida só apareciam quando já existiam organismos vivos, no caso, as moscas. Biogênese. A vida surge de vida pré-existente. O conceito de biogênese, ou seja, a ideia de que a vida só pode surgir de vida pré-existente, começou a ganhar força com a experiência de Redi e foi consolidado de forma decisiva no século XIX por Louis Pasteur. Pasteur foi um dos maiores cientistas de sua época e se tornou famoso por muitos feitos, como o desenvolvimento de vacinas e o processo de pasteurização. No entanto, um dos seus maiores legados foi a comprovação da biogênese.
Em seu famoso experimento com frascos de pescoço de cisne, Pasteur mostrou que, se um caldo nutritivo fosse fervido para eliminar todos os micro-organismos, e depois mantido em um frasco com um pescoço longo e curvado, não surgiriam novos organismos. Isso acontecia porque o pescoço impedia que partículas do ar contaminassem o caldo. Mas, quando ele quebrava o pescoço do frasco, permitindo a entrada de partículas do ar, micro-organismos surgiam. Pasteur concluiu que a vida não surgia espontaneamente, ela vinha de micro-organismos presentes no ambiente. A hipótese da sopa primordial de Oparin e Haldane, e com o avanço da biologia e da química, cientistas começaram a questionar: se a vida não pode surgir espontaneamente nas condições atuais, como ela surgiu no passado? Em 1924, o biólogo soviético Alexander Oparin propôs que, nas condições da Terra primitiva, a vida poderia ter surgido a partir de uma série de reações químicas entre moléculas simples. Ele sugeriu que a atmosfera primitiva, rica em metano, amônia e vapor d'água, combinada com a energia das descargas elétricas e da radiação solar, poderia ter gerado moléculas orgânicas complexas. Essas moléculas se acumulavam nos oceanos, formando uma sopa primordial. Nessa sopa, moléculas cada vez mais complexas teriam se organizado em estruturas que eventualmente deram origem às primeiras formas de vida. Oparin também sugeriu que coacervados, pequenas gotas de compostos orgânicos, poderiam ter sido os precursores das células. Pouco tempo depois, o biólogo britânico J.B.S. Haldane propôs uma ideia semelhante, argumentando que os oceanos primitivos eram verdadeiros laboratórios químicos nos quais a vida teria se originado. Assim, a hipótese da sopa primordial nasceu. O experimento de Miller e Urey, simulando a Terra primitiva quase 30 anos após as hipóteses de Oparin e Haldane, em 1953, dois cientistas decidiram testar essa teoria. Stanley Miller, orientado por Harold Urey, criou um experimento para simular as condições da Terra primitiva, conforme descrito por Oparin e Haldane. Miller construiu um sistema fechado, onde inseriu gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, e os submeteu a descargas elétricas para simular os raios que provavelmente atingiam a Terra há bilhões de anos. Após alguns dias, Miller observou que aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, haviam se formado no recipiente. Esse foi um momento crucial para a ciência, pois demonstrou que, nas condições adequadas, compostos orgânicos essenciais para a vida podiam se formar espontaneamente a partir de compostos inorgânicos. O experimento de Miller e Urey foi um grande passo na direção de entender como a vida pode ter surgido na Terra, dando credibilidade à hipótese da sopa primordial. O experimento de Miller e Urey, simulando a Terra primitiva quase 30 anos após as hipóteses de Oparin e Haldane, em 1953, dois cientistas decidiram testar essa teoria. Stanley Miller, orientado por Harold Urey, criou um experimento para simular as condições da Terra primitiva, conforme descrito por Oparin e Haldane. Miller construiu um sistema fechado, onde inseriu gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, e os submeteu a descargas elétricas para simular os raios que provavelmente atingiam a Terra há bilhões de anos. Após alguns dias, Miller observou que aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, haviam se formado no recipiente. Esse foi um momento crucial para a ciência, pois demonstrou que, nas condições adequadas, compostos orgânicos essenciais para a vida podiam se formar espontaneamente a partir de compostos inorgânicos. O experimento de Miller e Urey foi um grande passo na direção de entender como a vida pode ter surgido na Terra, dando credibilidade à hipótese da sopa primordial. A hipótese da panspermia, vida vinda do espaço, embora as hipóteses da abiogênese e da sopa primordial tentem explicar a origem da vida na Terra, alguns cientistas sugerem que a vida, ou seus precursores, podem ter vindo do espaço. Essa ideia é conhecida como panspermia.
Segundo essa hipótese, compostos orgânicos complexos, ou até mesmo organismos simples, podem ter viajado pelo espaço em meteoritos ou cometas e chegado à Terra, iniciando a vida aqui. Uma das evidências que apoia essa teoria é a descoberta de aminoácidos em meteoritos que caíram na Terra. Esses compostos, que são essenciais para a vida, poderiam ter se formado em outros lugares do universo e chegado aqui, prontos para desencadear o processo que levaria ao surgimento de seres vivos. No entanto, a panspermia não resolve o mistério da origem da vida, apenas o desloca para outro lugar no universo. Ainda assim, é uma hipótese intrigante que continua a ser explorada por cientistas. Outras hipóteses modernas, além das teorias clássicas, novas hipóteses continuam a surgir para explicar a origem da vida. Uma delas é a hipótese do mundo de RNA. Essa teoria sugere que o RNA, uma molécula capaz de armazenar informação genética e catalisar reações químicas, pode ter sido a primeira molécula replicante, antecedendo o DNA. Outra hipótese interessante é a de que a vida pode ter surgido nas fontes hidrotermais do fundo dos oceanos. Essas fontes, ricas em minerais e energia geotérmica, poderiam ter fornecido as condições ideais para que moléculas orgânicas se formassem e se organizassem em estruturas vivas. Embora ainda não tenhamos uma resposta definitiva, cada nova hipótese e descoberta nos aproxima mais de entender esse fascinante mistério. Conclusão: após essa jornada, vemos que a questão da origem da vida está longe de ser resolvida. Desde as antigas crenças na geração espontânea até as hipóteses mais modernas, cientistas ao longo da história têm buscado entender o que deu origem à primeira célula viva. Embora a biogênese tenha mostrado que a vida só surge de vida pré-existente nas condições atuais, a abiogênese sugere que, em um passado muito distante, a vida pode ter emergido de compostos inorgânicos. A hipótese da sopa primordial e o experimento de Miller e Urey reforçam essa ideia. No entanto, a hipótese da panspermia nos lembra que talvez a origem da vida esteja além do nosso planeta. O fato é que ainda há muito a ser descoberto, e cada novo estudo nos leva um passo mais perto de desvendar esse grande enigma. E você, o que acha? A vida começou aqui, ou somos fruto de algo muito maior, vindo das estrelas?